Bem, esse vídeo, hoje eu queria falar sobre como a filosofia é uma masturbação mental. E esse conceito veio de um cara chamado Austero. Austero é um cara que faz vídeo sobre reflexão, filosofia. Ele estuda filosofia analítica, né? Então ele sabe muito sobre esse tema. E esse termo veio de um vídeo que eu tava assistindo, que é um estilo de vídeo que ele faz conversando com os inscritos, né? Os inscritos mandam alguma coisa que tá acontecendo na vida deles, sei lá, um relato, algum tipo, ou mandam algum argumento sobre algum assunto, daí ele destrincha, né? E nesse vídeo, ele fala sobre esse termo, né? Sobre a filosofia e essa masturbação mental. Só que ele fala de uma forma muito breve, né? Então, nesse vídeo aqui, eu queria falar mais profundamente sobre esse termo. E o que esse termo significa, para quem não sabe. A filosofia e a masturbação mental são pessoas que leem filosofia e começam a se achar mais inteligentes e superiores a outras pessoas. Então deixa de ser algo para buscar a verdade e passa a ser algo fútil, vaidoso, egocêntrico. Então é isso o que significa. E esse vídeo aqui não é para criticar a filosofia em si, claro que não. A filosofia é muito importante, tanto que ela é o pai de outras matérias como matemática, lógica, estudo mais de língua, esse tipo de coisa. A filosofia foi muito importante para resolver a nossa capacidade de pensar, constituir uma forma mais organizada para a gente refletir sobre algo, que é uma coisa que eu vejo que está muito em falta no Brasil, né? Infelizmente, se o Brasil focasse mais em filosofia, sobre a arte mais de pensar, né? Porque uma das coisas que eu mais admiro da filosofia é exatamente isso, que é a capacidade de pensar, né? Porque muitas pessoas estão perdendo isso. A situação do Brasil atualmente reflete isso. Então, esse vídeo aqui não é para atacar a filosofia em si. Claro que não. Eu gosto muito de filosofia. É para falar um pouco sobre pessoas que se acham superiores só porque leem algum filósofo aleatório ou com tipo. E se você perguntar para essas pessoas que só leem filosofia para alimentar o próprio ego, perguntar se o que elas absorveram o conteúdo, ou se você observar como a pessoa vive a vida dela, você percebe que ela não aprendeu nada com o que ela leu, ou com o filósofo preferido dela. Nada. Ela só tá lendo aquilo para alimentar o ego dela e tá sendo algo inútil, porque aquilo é uma perda de tempo. E o fato da pessoa se sentir superior a outra é só porque tá lendo filosofia, é algo muito contraditório. Até dentro da filosofia. Por quê? Porque quem estuda ou lê filosofia a fundo sabe que filosofia requer muita humildade intelectual. Já que você não pode chegar lendo livros muito difíceis da filosofia contemporânea logo de cara. Você tem que começar do início, da base, né? Que é Aristóteles, Platão, etc. Então tem que ter um processo, então, né? Algo que você começa iniciante e vai progredindo. E isso vai completamente contra as pessoas que querem se sentir superiores a outras pessoas só porque tá lendo filosofia. Porque a filosofia em si tem que ter essa humildade intelectual. Então você começa pelo início, daí sim você pode progredir o nível e ir para filósofos mais recentes, né, e modernos. Isso mostra uma lição muito importante da filosofia, que até pra gente estudar, a gente precisa ser humilde. Ao contrário do grupo de pessoas que eu falei nesse vídeo aqui, né? E o fato dessas pessoas que se acham superiores não reconhecerem isso que eu falei, demonstra uma ignorância e falta de maturidade. Até em algo que elas mesmas dizem reconhecer. Ou seja, é algo muito contraditório, né? Você também percebe que em algumas bolhas da filosofia tem a famosa romantização do negativismo, com filósofos como Schopenhauer e Nietzsche. E o que é engraçado é que
Nietzsche não pregava muito o negativismo em si. Só que como as pessoas interpretaram os livros dele de forma errada, veio à tona esse pensamento distorcido, mas que ele pregava negativismo, niilismo, esse tipo de coisa. Só que não, ele nunca pregou isso de forma objetiva. Ao contrário do Schopenhauer, que o Schopenhauer, sim, era mais negativista, nesse ponto de vista. E essas pessoas que se apegam no negativismo, geralmente, elas sentem melhores do que as outras pessoas por aceitar essa verdade, entre aspas, né? Só que não é uma verdade, né? Depende da sua perspectiva, né? E sim, é óbvio que a vida, ela é muito injusta, e tem desgraça sim, mas tudo depende da sua forma de você enxergar isso. Você prefere ficar depressivo, ocupando o mundo por isso, se achando superior às outras pessoas por saber disso? Ou você decide encarar essa verdade de uma forma mais máscula e positiva? Entendendo essa questão, mas usando meios para passar por cima e lidar melhor com isso, né? Desenvolvendo resiliência mental, hobbies e outras coisas. Porque quase tudo na vida depende da forma como você enxerga, né? É da perspectiva. Acho que vai até fazer um vídeo sobre isso. E é exatamente isso. Dependendo da forma como você foi criado, vive. Por exemplo, um cara que é mimado, ele tem pai rico, ele veio de uma família muito boa financeiramente. E esse cara não teve dificuldade na vida. E do outro lado, tem um cara pobre que nasceu em uma favela que não tem saneamento básico e coisa do tipo. Qual você acha que vai ter uma visão mais negativa da vida? Geralmente é o cara que é o cara pobre, né? Mas depende também, porque às vezes o cara pobre, por nascer em um lugar que tem muitas coisas difíceis, ele enfrenta as situações, encara a vida de uma forma mais leve, porque ele criou resiliência mental, como eu disse antes. Então ele vê as coisas de uma forma mais leve, porque ele não foi mimado, né? Já o cara que tem pai rico, às vezes ele tem tudo na casa dele, tem carro de luxo, tem TV, tem videogame de última geração. Só que ele é depressivo, porque ele não consegue lidar com aquilo. Ele se sente grato por aquilo, porque ele não teve mérito por aquilo. Por quê? Porque ele foi mimado, ele não teve nada, ele não conquistou nada do que ele tem. É por isso. Isso se conecta com a ânsia de ter e o tédio de possuir, que é uma frase de Schopenhauer, né? Tanto que eu fiz um vídeo sobre isso. E eu concordo com essa frase. E então é isso que eu queria falar. Espero que vocês tenham entendido, né? Porque tem muitas pessoas que, infelizmente, interpretam meus vídeos de forma muito errada. Distorcida mesmo, infelizmente. E eu não sou contra a filosofia. De novo, né? Repetindo isso. Só tô fazendo uma reflexão sobre isso, né? Sobre esse tipo de pessoa que se acha superior a outra só porque tá lendo filosofia. E foi isso, falou.